Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Obrigado a vocês aí pela grande audiência. Forte abraço, especialmente a você de Ilhéus e Itabuna, que nos dão uma grande audiência aí através da TV Cabo, tá bom? A nossa TVC. Um abraço aí a todos da TVC. Inclusive o Adalberto, né? Brevemente vai estar aqui, inclusive falando das novidades da TVC. E vem uma promoção muito boa por aí, né? Olha, nós estamos ainda no mês de março e estamos vivendo aí as comemorações dos 20 anos da TVI, viu? E como eu disse, vamos ter novidades ainda esse mês e a partir de agora não para mais. Vamos ter novidade aí todo mês. São estreia de programas, novos conteúdos. O nosso stream, né? Vai estar de volta aí com nova roupagem na internet, trazendo inclusive conteúdo inédito para você. O reality show Desafio de Casais, que vai estrear e você com certeza não vai perder nenhum episódio, tá muito bom, eu posso garantir para você. A gente vai fazer esse lançamento aí em breve. Tem muita coisa por acontecer esse ano aqui na TVI, se Deus quiser, e você é nosso convidado especial. Espalhe por aí, fale para o seu colega de trabalho, seu vizinho, seu colega da faculdade, né? Afinal de contas, as cabeças que pensam têm que estar ligadas aqui na TVI. Olha, hoje é quarta-feira, você já sabe, é o dia do quadro Entenda Direito, com o nosso querido Abraham Feldman. Ele está aqui, já vai bater um papo com a gente. E hoje também é dia do quadro PQP com a jornalista Maria Antonieta. Abraham, bom dia. E qual o tema de destaque para hoje? Casa nos assistindo. Barbosa, hoje é IPTU. Vamos falar sobre IPTU, pessoal. Quando é que paga, quem deve pagar, qual é a base de cálculo, tem desconto para pagamento à vista, pode parcelar. Fica atento e vamos sair daqui sabendo mais do que quando a gente entrou. É isso aí. Então prepara aí sua pergunta. Você pode participar pelo nosso chat do YouTube. Faça como várias pessoas que toda semana aqui fazem perguntas ao Abraham. Através do chat aí no YouTube. O YouTube é TVI Oficial. Ou se você estiver assistindo aí pela TV Cabo, quiser participar com a gente também, você pode participar pelo WhatsApp. Coloca aí na tela, Cássio, o WhatsApp da nossa produção. Mande perguntas por aí que o Abraham vai responder aqui ao vivo sobre esse tema hoje, IPTU. E se você vai assistir esse programa gravado em algum horário aí, que não seja aqui no ao vivo, né? Você pode deixar sua pergunta diretamente para o Abraham Feldman Associados, seu escritório, né? Ele vai responder aí. Bota o e-mail dele aí, Cássio, né? Para que as pessoas possam anotar aí, quem está assistindo gravado, mandar sua dúvida, sua pergunta, que o Abraham vai responder, tá bom? Olha, no programa de hoje vamos falar aí sobre mais um fiasco da seleção brasileira ontem na Argentina. Vamos falar sobre o julgamento, né? Do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que ontem esteve presente. Na verdade, ontem foi apenas o início, né? Não foi o julgamento em si, mas sim se o Supremo Tribunal, através de uma turma, aceitaria ou não a denúncia. A gente vai comentar aqui os pontos fracos e os pontos positivos desse evento de ontem, né? Eu não vou dizer agora aqui o que é que pareceu ontem, mas daqui a pouquinho a gente fala aqui no programa. Mas hoje tem um quadro PQP e a Maria Antonieta vai dizer qual é o destaque de hoje. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia, doutor Abraham. Bom dia a todos. Vários assuntos, inclusive o da seleção brasileira, o fiasco. Eu digo o seguinte, que se Messi estivesse em campo, eram mais 3. Então seria 7-1. Uma tristeza, triste lembrança. Mas vamos falar sobre a água. Continua o problema. Recorrente, faltando água, quebra todo dia uma coisa, é uma ziquezira. Esses reservatórios que foram, um foi inaugurado e o outro que foi adiado, não está funcionando. Quebrou a adutora, quebrou motobomba, todo dia quebra uma coisa. Vamos falar também do julgamento de Bolsonaro, que o Barbosa falou aí, pão e circo. Vamos falar sobre a questão do batom da Débora, da cabeleireira. A arma batom agora, eu não sei o que é que eu vou fazer, vou jogar meus batom tudo fora, porque não posso usar batom. Porque é uma arma de fogo poderosa. Se eu for pega numa blitz, eu posso ir para a cadeia, não é, doutor Abraham? Isso vai ficar difícil. Vamos falar também sobre ainda as tristes condições da segurança pública. A dentista
que foi baleada e morta em Salvador, na Avenida Paralela, semana passada. Morreu e foi enterrada segunda-feira na sua cidade natal, em Itamari. Muito triste, viu, governador Jerônimo? A insegurança pública continua na Bahia. Vamos falar também aqui no programa, já que você tocou no assunto da segurança, Toné, sobre um fato que está acontecendo agora na Bahia, que preocupa a todos, né? Não só a Bahia, está preocupando o Brasil, porque isso pode se espalhar, já que essa organização criminosa que está fazendo isso na Bahia, ela atua em todo o Brasil, que é o PCC. Estão tirando pessoas de dentro das suas casas, né? Despejando essas pessoas para ocupar o imóvel, ou seja, eles que escolhem agora quem mora ou não naquela comunidade. Então, o assunto é grave, né? E a polícia, a segurança, né, do Estado, a Secretaria de Segurança precisa fazer alguma coisa. Infelizmente, como a Bahia é pioneira em tudo, né? Esse fato começou aqui na Bahia e está preocupando algumas autoridades. Eu não vi ainda pronunciamento do governo do Estado sobre esse assunto. Eu acho que o Jerônimo está muito devagar e precisa se pronunciar logo em relação a isso. Qual a atitude do governo da Bahia em relação a esse fato que aconteceu agora recente, né, aqui na Bahia, onde numa cidade aqui do interior, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, foi registrado esse fato, né, da organização PCC mandar uma família desocupar o imóvel para tomar conta daquele imóvel. A gente vai falar, isso está acontecendo muito, principalmente nas comunidades onde tem Minha Casa Minha Vida, esse projeto do governo federal. Por falar em governo federal, a gente vai falar também sobre a viagem do presidente Lula ao Japão e suas comitivas, né? Que foram 2 aeronaves lotadas para o Japão. Vamos falar aí o que vai acontecer após essa visita do presidente Lula ao Japão, o que pode vir de positivo dessa visita, economicamente falando, né? E temos outros assuntos aqui que vão ser noticiados no decorrer desse programa, que foi notícia ontem, que foi notícia hoje pela manhã até agora. A gente vai falar aqui, inclusive, sobre a reunião da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que está acontecendo nesse momento, onde eles acatam, né, recebem a denúncia do Procurador-Geral da República contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então vamos começar o programa de hoje. Vamos falar logo aqui da previsão do tempo. Tem hoje, não está aí hoje, né, Cássio? Não está aí no gráfico. Então tá bom, daqui a pouquinho a gente fala da previsão do tempo. Vamos então ao primeiro quadro de hoje com o advogado Abraham Feldman. Bom dia mais uma vez a você, nosso telespectador. Toné, esqueci de você. Bom dia. Bom dia, doutor Abraham, eu lhe cumprimentei. Hoje, pessoal, vamos falar de IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. É aquele imposto que a gente deve pagar à municipalidade, aos municípios e ao Distrito Federal, porque nós temos um imóvel, uma propriedade em área urbana, tá? Todos os proprietários de imóvel em área urbana são obrigados a pagar o IPTU. O fato gerador é a propriedade imobiliária em área urbana no dia 1º de janeiro de cada ano. O vencimento do IPTU, ele varia. Alguns municípios, como o Rio de Janeiro, por exemplo, a primeira parcela, salvo engano, começa em fevereiro, tá? Em Ilhéus, você tem até o último dia do mês de abril para pagar com 15% de desconto. Aqui em Itabuna, que é onde estou, no estúdio aqui da TVI, aqui em Itabuna é 31 de março agora, né, Toné? Para pagar com desconto até o ainda. dia 31 você tem um desconto de 10%. 10%. Então, o tributo, o imposto, nesse caso é o imposto, o IPTU, ele é devido o pagamento, ele é exigível na data do vencimento e que depende de cada município, tá? Cada um vai determinar a data de vencimento. Alguns municípios flexibilizam esse pagamento em parcelas,
que pode variar até 10 parcelas. Ou dão também um desconto para pagamento à vista. O que eu tenho visto muito, tenho sido muito questionado, é sobre os valores do IPTU, que algumas pessoas acham extremamente caro. E é caro mesmo, em alguns casos. Vamos tomar como exemplo aqui Ilhéus. A gente fala ali da zona sul de Ilhéus, aquela Parada de Milionários, indo até o Cururupi ali, por exemplo. A planta genérica de valores, que é o que determina o valor de metro quadrado para servir de cálculo para o IPTU, que aí pega-se o valor de metro quadrado, multiplica-se pela área, ou seja, quantos metros quadrados a propriedade tem, e aí eu estou falando só do terreno, tá, pessoal? Não estou falando da construção, não. E aí multiplica-se esse valor, tem-se a base de cálculo. Com essa base de cálculo, então vamos fazer uma conta mais ou menos aqui, um terreno de 1.000 metros quadrados e o metro quadrado, conforme dispõe a planta genérica de valores, a R$ 450. Terreno de 1.000 metros, R$ 450 o metro quadrado. Daria uma base de cálculo de R$ 450 mil. Para essa base de cálculo, aplica-se, se for somente o terreno, só o terreno, sem qualquer construção, 5% é a alíquota. Então, o proprietário daquele lote, daquela porção de terra, daquele terreno puro, deveria pagar R$ 22.500 por ano. É um absurdo, Toné. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Só que os municípios muitas vezes atribuem um valor menor, tá? Para que não seja considerado como um imposto confiscatório. E eles colocam ali o valor venal do imóvel. O valor venal. O que é esse valor venal? É o valor que o imóvel atingiria numa operação de compra e venda em condições normais de mercado, ou seja, o valor de venda do imóvel. E aí vamos falar que esse imóvel, que segundo a planta genérica de valores valeria R$ 450 mil, em condições normais de mercado ele atinge R$ 250 mil. Seria esse o valor a ser tributado, tá? Esse seria o valor correto. Ocorre que ainda fica alto, né? Se a gente for falar nos 250 mil, isso daria um imposto de R$ 12.500. Então, os municípios, eles atribuem ao valor venal do imóvel aquele valor que ele estaria disposto a pagar em caso de desapropriação, né? E aí esse imóvel que teria o valor de R$ 450 mil ao rigor da lei, muitas vezes ele está lá por R$ 80 mil. E aí aplica-se a alíquota de 5%, o que daria um imposto de R$ 4 mil, o que também continua alto, né? O IPTU lá do meu terreno, da minha casa que eu tenho, eu pago mais de R$ 5 mil por ano. Sim, agora, qual é o critério para você chegar a um valor para pagar do pagamento do IPTU? É pela zona, pelo bairro local, a área onde você mora? É por uma questão de estrutura? Tem pavimentação, tem saneamento, tem rede de água, tem rede de esgoto, tem iluminação pública? Qual é o critério, doutor, que os municípios adotam para chegar a um valor? O critério começa pela localização. A localização, isso que eu quero lógico, dizer. A gente sabe que existem locais tem uma zona mais nobre, tem mais valorizados, a periferia, tem exatamente. E o município ele somente pode cobrar o IPTU se ele tiver se ele disponibilizar 2 serviços públicos, tá? É isso que eu estou sabendo. Iluminação pública, rede de esgoto e rede de água. Então, se tiver 2 desses, e existem diversos outros que a lei elenca, tendo 2 ele já pode cobrar. Tá? Fora isso não pode. Fora isso não pode. Fora isso não pode. O que a gente vê em inúmeros lugares aqui, eu digo no Carro de Tabuna, que tem esgoto a céu aberto. Às vezes não tem um poste com iluminação pública. Não, mas aí tem a água
pode ser que tenha o calçamento. Mas tem que ser com 2, meio-fio. então, 2 Tendo itens. 2 ele já pode cobrar. E existem muitos municípios que cobram de forma ilegal também. Né? Não pode cobrar, mas cobra. Se o contribuinte reclamar, ele vai dizer não, vou cobrar sim. Aí o contribuinte que vai se virar na justiça. Né? Vai provar que, olha, o município não deve me cobrar, ele não pode me cobrar, porque ele não oferece pelo menos esses 2 serviços como a lei determina que ele deva oferecer. Tá? Então, é um interesse que deve o contribuinte, Toné, tomar as medidas que ele entender serem adequadas. Tá? Ele não pode esperar que o município... vamos isentar ele aqui, não vou cobrar porque eu não te dou a luz nem o calçamento. O município não faz isso, tá, gente? Quem tem que correr atrás é o próprio contribuinte. São raríssimas as ocasiões em que o município cobra adequadamente, tá? Que na verdade isenta adequadamente, né? Coloca aquele contribuinte isento por não oferecer esses 2 serviços mínimos. Agora, em caso de débitos atrasados, por exemplo, aí será esse IPTU prescreve, doutor? Não. Existe a prescrição sim, tá, Toné? A prescrição ocorre em 5 anos, porque são 2 tipos de prescrição para o IPTU, para o tributo. Ele tem 5 anos para lançar o tributo. Então, ele pode lançar o tributo de 2010 até 2015. Ele tem 5 anos para efetuar o lançamento. Tá? Então, ele pode deixar os 5 anos e lançar tudo de uma vez. E depois ele tem mais 5 anos para cobrar. Então, 5 anos para efetuar o lançamento à autoridade tributária. Mais 5 anos para efetuar a cobrança. Mas para efetuar a cobrança, inclusive judicial. O que eu tenho visto com a melhoria, né, dos sistemas de informática que hoje os municípios utilizam para melhor gestão da coisa pública, né, da máquina do Estado, inclusive a máquina arrecadatória, a máquina tributária, sistemas eficientíssimos e super eficazes, onde em 1 ano ele sabe exatamente, ele já tem tudo cadastrado lá. Em 1 ano, o cara não pagou, porque ele pode ter a opção de pagar parcelado. Não pagou aquele ano inteiro, no ano seguinte já está ajuizada a ação. Escreve em dívida ativa e ajuiza a ação. Então, hoje os municípios estão super acelerados, porque é uma receita muito importante para o município. Talvez seja a maior receita dos municípios brasileiros, o IPTU. Além dos repasses que existem e tal. Mas isso tem que retornar em benefício para a população, né? Então, o IPTU... Mas nem sempre acontece. Ele é um imposto não vinculado. Por ser um imposto, tá, ele não tem destinação específica. Você paga os impostos municipais para que o município exista, para que ele te entregue o mínimo existencial. Me dê um retorno. Deveria ter a contraprestação estatal por todos aqueles tributos que nós pagamos. Aí existe um questionamento, né? Eu pago muito e não recebo nada, eu recebo muito pouco. Isso não se discute. A sua obrigação de pagar tributos, ela existe, sempre vai existir e independe de uma contraprestação estatal específica. E se não pagar o IPTU, você perde o imóvel, mesmo que seja um imóvel único, o que você mora com a sua família, você perde. Mas eu não tenho para onde ir. Aí o procurador vai dizer em audiência e o juiz também. Isso, infelizmente, você não tem para onde ir. Mas nessa casa você não vai ficar, porque ela vai a leilão e vai ser outra pessoa vai comprar e outra pessoa vai morar. Agora, essa história de compra e venda, por exemplo. No caso, se você tiver um débito de IPTU, para você fazer a transferência do imóvel do seu nome para o da outra pessoa, você tem que quitar o IPTU, não é isso? Você não pode passar um imóvel para outra pessoa. Você tem que ter a certidão negativa de débitos. Inclusive IPTU. Certidão negativa de débitos municipais. Tá? É exigido impostos municipais. De impostos municipais. No caso específico, o IPTU. Tá? Mas se ele tiver parcelado,
você não vai ter uma certidão negativa, você vai ter uma certidão positiva com efeitos de negativa, o que deve ser aceito. E vale? Tem validade? Vale. Perceba o nome, certidão positiva com efeitos de negativa. Sim, mas aí você pode passar para o comprador, como é isso, esse débito? Isso aí já vai um ajuste entre as partes. Eu devo 50 mil de IPTU, vou parcelar, você assume essas parcelas e eu te dou uma redução proporcional no preço. Isso é extremamente comum. Mas a dívida vai ficar então no nome no novo comprador, sai o nome do... Então, excelente quem pergunta vendeu? e eu ia chegar nesse ponto. A dívida, nesse caso, não é da pessoa. A dívida é do comprador, imóvel. não é? A dívida é do imóvel. A dívida... É o que no direito chamamos de obrigação de natureza propter rem. É uma obrigação da coisa, não é uma obrigação de minha, ou do Barbosa, ou sua. É uma obrigação do imóvel. Então, é por isso que, mesmo sendo um único imóvel, ele pode ir a leilão. Agora, digamos, a pessoa tem uma dívida, né? IPTU, ela parcela. Uhum. E todo ano vem o IPTU. Né? Não é uma dívida só. Todo ano chega outro boleto ali para pagar. Aí a pessoa parcelou o ano passado, né? Mas já chegou esse ano. Aí ela não tem condição de pagar aquele daquele ano. Aí ela pode parcelar também e assim. Então, Aí seria um reparcelamento? Não, aí é uma nova dívida, porque todo ano chega... aí você está falando do refis, tá? O parcelamento de dívida. Normal, sem refis, né? Então, geralmente refis é quando você tem um benefício, né? Não precisa ter um benefício. O próprio parcelamento, ele tem que... Tudo isso aí tem que estar na lei. Tá? No Código Tributário Municipal. Se não tiver, o município não pode fazer nada. Se não tiver na lei que pode existir o parcelamento, não pode parcelar. Se não tiver na lei que ele pode parcelar débitos, ele não pode parcelar. Se não tiver a lei do refis, que é a recuperação fiscal, que permite às vezes descontos, um parcelamento mais extenso. Se não tiver nada disso, não vai haver parcelamento. Tudo depende da Câmara de Vereadores. Exatamente. Agora, esse parcelamento, a prefeitura, por exemplo, aqui no caso da prefeitura de Itabuna, está dando parcelamento a partir do dia 31, de 10 vezes sem desconto. Não, mas esse é o parcelamento ordinário. Aí é o ordinário, é o normal, né? Aí é para quando você... É o do ano, o IPTU do ano corrente, do exercício. Não é para o débito antigo? Não. Para o débito antigo, precisa de lei que diga, olha, pode parcelar em tantas vezes. Se não puder, se não tiver em lei, não pode. Porque a administração pública, o administrador, o gestor da coisa pública, ele só pode fazer o que a lei manda ou permite que ele faça. O particular pode fazer aquilo tudo que a lei não proíbe, né? É diferente. Então, se não existe lei que permita o parcelamento, o gestor por si só não pode fazer, tem que haver lei. Que ele só pode fazer o que a lei manda ele fazer ou o que a lei permite que ele faça. Ok, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. No YouTube... Tem pergunta, daqui a pouquinho eu vou registrar aqui as pessoas. Eu tenho uma pergunta aqui enviada por um telespectador. No caso, ele foi cobrado IPTU, tá? Que é o Imposto Territorial Urbano, e foi cobrado também o ITR, Imposto Territorial Rural. A mesma propriedade. Acontece muito. O ITR é um valor muito pequenininho. Mas isso é para quem mora na zona rural ou só na zona urbana pode acontecer? Ô Barbosa, tem outra história também. Você tem um imóvel que fica dentro da cidade, mas ele sempre teve como área rural. E aí, fica como? Então, se o imóvel tiver destinação rural, tá? Ele é rural. O município vai querer cobrar se ele tiver alguma atividade de coisa rural. Então, o imóvel rural é isso, né? Você tem que ter alguma atividade, plantar alguma coisa, né? Se ele tiver na área de expansão... Tem uma vaquinha lá para tirar leite, né? Se ele tiver na área de expansão do plano diretor... É isso que eu estou falando. O município pode querer tributar pelo IPTU, mas se ele for um imóvel com características rurais, a gente vai ter que brigar judicialmente. O município não costuma dar isso na boa,
Você tem que ir para a justiça para ver, para fazer valer o seu direito de tributar adequadamente pelo ITR e não pelo IPTU. Até porque a diferença de valor é impressionante. E isso é um caso que acontece muito mais do que a gente doutor, agora imagina. sim, porque tem uma denominação sítio, chácara. Eu conheço, por exemplo, lá no Jardim Primavera, onde eu moro, que tem uma área que é uma chácara, mas fica bem dentro da área urbana, mas é tido como chácara. Chácara e sítio é o que? É ITR? Depende, né? É a mesma São coisa que eu denominações. falei. Se ele cria lá umas galinhas, se ele cria algumas coisas, né? Pode ser que seja. Isso aí a gente tem que analisar caso a caso, tá, né? Mas quem avalia é o município. O município sempre vai querer tributar Ganhar. pelo IPTU. Claro. Sempre. Não, ele vai expandir a área dele ali no plano diretor, a área de expansão, para ganhar mais área tributável pelo IPTU. Até porque, diga-se de passagem, a prefeitura acaba tendo a obrigação também de dar acesso a essas pessoas, né? Construindo ali algum tipo de estrada ou alguma coisa para que a pessoa tenha acesso com o carro. Agora, ela não vai levar até lá o esgoto, porque não tem condições, às vezes. Se ela entregar 2 serviços, que a lei já pode cobrar. Já pode cobrar. Tá? Acho que no Código Tributário Municipal de Ilhéus, acho que são 8 incisos que tratam exatamente, eu não sei de cabeça quais são, mas calçamento, iluminação pública, se ele for servido de água, o esgoto não, porque o esgoto já acho que nem consta ali, e outros serviços, né, urbanos como coleta de lixo e algumas outras coisas, ele pode sim cobrar o IPTU. Agora, outra dúvida, Abrão, que as pessoas têm é o seguinte: a gente mora num determinado bairro onde a prefeitura não está chegando para dar manutenção devida. Os moradores se juntam, fazem uma cotização e melhoram sua rua. Esse valor, eles podem solicitar abatimento no IPTU? Tem uma fórmula de fazer isso? Não, isso não é previsto em lei. Não é previsto em lei. A rua não é calçada, por exemplo, né? Então, isso aí Isso tudo... aconteceu aqui em Itabuna, no bairro Jardim Vitória, né? Jardim Vitória, há um tempo atrás. Os moradores se reuniram, falaram, já que a prefeitura não vem aqui, a gente vai calçar a rua e a prefeitura vai abater o nosso IPTU, porque isso seria uma obrigação do município. E aí houve toda aquela discussão, né? E abateu do IPTU? Me parece, eu não lembro mais, que faz muitos anos isso, me parece que houve um acordo aí entre a prefeitura e os moradores. Um acordo prévio. Um acordo antes de fazer a obra. E aí pode acontecer sim, tá? Nesse caso pode acontecer. Existe também um tributo, uma contribuição que vai muito próximo disso que você falou, é a contribuição de melhoria. É o poder público com interesse em melhorar determinado bairro, determinada região, ele edita uma lei, tá? Que, olha, vamos fazer uma obra aqui de R$1 milhão. Os seus imóveis vão valorizar cada um 100 mil, são 20 imóveis, então são R$2 milhões aqui de valorização. Então o município pode cobrar aquela obra dos moradores. Tá? Mas existe, aqui no Brasil a gente vê muito pouco sobre contribuição de melhoria, porque nesses casos o cidadão fiscaliza muito, né? Quem é afetado fiscaliza muito. E os municípios, né, não gostam muito de ser fiscalizados pelo próprio cidadão. Eu tenho uma outra pergunta, foge um pouquinho do seu tema, mas diz respeito também ao município. Eu não sei se você estaria apto a responder agora. Em relação à calçada. A prefeitura tem as dimensões da calçada, né? O recuo da residência, ali tudo estipulado no plano diretor, né? Isso. E ela exige que seja feita a calçada. Em alguns locais, eu conheço, por exemplo, em Salvador, onde eu morei muitos anos, fui criado lá, né? E lá a prefeitura sempre contratava a empresa que asfaltava a rua e fazia o meio-fio, a sarjeta e a calçada. Sim. Independente de você ter feito ou não, ela fazia a calçada inteira. E aqui em Itabuna não é assim, aqui cada um faz sua calçada, né? A seu bel prazer. Aí tem gente até que avança, né, Barbosa? Faz uma garagem, faz um puxadinho. As pessoas têm essa mania de deixar 30 centímetros de passeio, que não dá para ninguém passar. E faz um puxadinho. Até porque a Coelba também invade a calçada e mete um poste de 40 centímetros. Aí fica aquele espaço ali já reduzido, a pessoa vem com um muro
encosta no poste ali e pronto, você não tem mais por onde passar, né? E fica por isso mesmo. Outras pessoas pegam um telhado também, bota e aí faz um muro, fecha até o telhado, quer dizer, é uma extensão da casa dele. E ali já invadiu a calçada e vai ficando por isso mesmo. Então, Barbosa, isso aí é a falta de fiscalização e a falta de ação dos municípios. Todo município tem fiscais de posturas. Não são muitos, eles não conseguem dar conta e às vezes isso vai ficando, e quem se prejudica é que é o pedestre, o usuário, isso, né? Exatamente. Agora, essas normas são recorrentemente descumpridas e muitas vezes o município não faz nada. Existem municípios que são muito severos em relação a isso. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, não é incomum vi uma ordem ali, não é ordem da justiça não. Ninguém cumpre. É o prefeito mesmo mandou, vamos derrubar, tá ilegal, tá fora do que diz aqui o nosso... Ocupação do solo urbano, né? A lei de uso e ocupação de solo derruba. E derruba mesmo, chega lá com a reta escavadeira e derruba. Esse dia eu estava vendo uma reportagem numa rede nacional, né? Estava mostrando uma comunidade do Rio de Janeiro e eu vi que lá as pessoas estão invadindo não só a calçada, Toné, para fazer a casa, mas o poste da empresa de energia elétrica lá acaba ficando dentro da casa. É bom que faz um gato, né? Já tá tudo isso. Mas o problema é que a empresa não tem nem como fazer uma manutenção ali, porque vai ter que subir no telhado do cara para botar a escada. Você deve estar falando da zona oeste do Rio de Janeiro. Eu vi isso recentemente na televisão, tava um helicóptero. Que é uma região super povoada, né? Rio das Pedras, Muzema, Tijuquinha. São áreas ali onde o poder público, Barbosa, não chega. Tá? São áreas que... A milícia que domina. Não ia falar milícia, né? Que eu não gosto de denunciar a vida de ninguém, acho que cada um tem suas atividades. Ali existe um poder paralelo que é quem dá as ordens ali. Né? Então, o Estado chega lá pouquíssimas vezes. Né? E assim, a gente está falando de muito maior, mas muito maior que muita cidade. E é muito complexo, né? Muito. 200 mil habitantes, 100 mil habitantes, até mais. Você pode botar ali, se a gente colocar só da Tijuquinha, Muzema e Rio das Pedras, eu acho que a gente passa de 300 mil habitantes, sem dificuldade. Talvez não tenha nem um censo para isso, mas é muita gente. E o código de obras deles é próprio. Tá? O transporte deles é próprio deles. Né? Então é uma comunidade que, como o Estado não chega nela, eles se resolvem por si mesmos, através de alguns líderes, né? ou não, mas eles se resolvem. E o Estado não vai mesmo. Nem a polícia vai. Mas agora, viu, Abraham, virou moda isso. Aqui em Itabuna mesmo tem uma invasão aqui, chama... É aqui, na saída de Itabuna para Ilhéus, né? Inclusive está sendo asfaltado agora. O Rui Costa, quando governador, disse que ia tirar todas aquelas casas, são ilegais, são invasão, né? Aonde é? Aqui na beira do rio. Virando ali, indo pra... Tá, já vi. E o atual governador ficou com medo de tirar aquelas casas dali, porque ele acha que ia perder voto. Então, quer dizer, hoje... A sensação, que não é mais sensação, né? É uma realidade, é uma constatação, é que vale a pena você invadir, vale a pena você ser ilegal. Não deviam ter deixado permitido construir. Porque veja bem, quando você constrói legalmente, compra seu terreno, paga IPTU, você está sujeito ali a tudo que é fiscalização, aí você começa a fazer uma parede, chega um fiscal, aí se você não tiver o CREA, se você não tiver isso ali à toa. Agora, quando você é clandestino, que você invade um imóvel que não é seu, um terreno que não é seu, seja do Estado, seja de um terceiro, ninguém vai lá fiscalizar, ninguém ameaça tomar, nada, fica por isso mesmo. Então, atitudes como essa que o governo do Estado teve aqui em relação a Itabuna, isso só alimenta mais ainda essa sensação de impunidade e a vontade de fazer errado, né? Porque quando você faz o certo, você só merece castigo. Cobrar taxas e taxas e taxas, IPTU, tudo que tem direito, e quando você invade, você não precisa pagar nada, você não é fiscalizado, e ainda por cima, numa obra que ia beneficiar milhares de pessoas que passam ali diariamente,
com seus veículos, não né? conseguiu Não fazer conseguiu a ampliação avançar. necessária. E está ali agora o estreitamento da pista, né? Porque tem que fazer passeio de um lado, do outro e ciclovia. Então vai Aí não ficar tem acostamento, E então. ali, inclusive, é perigoso Fica sem atropelar acostamento. aquele monte de Pois criança que é, fica ali às rapaz. vezes. Inclusive o ex-governador Rui Costa, ele falou isso. Inclusive nós entrevistamos ele aqui no dia que ele veio aqui falar dessa obra. E ele falou, rapaz, ali se uma criança sair correndo, o carro atropela. Por isso que eles estão fazendo aquele passeio para ver se evita isso. E os moradores ali ameaçaram até fazer uma interdição ali agora, porque eles queriam que não fizesse aquele passeio. Olha só como é a coisa, né? Eu até sugeri aqui à secretária, a Sônia Fontes, que fizesse como no Rio de Janeiro. Mete um paredão ali de concreto para que ninguém atravesse ali, tenha que sair por trás do paredão. Eu acho que é ali na linha vermelha que tem uma parede de concreto, né? Quando você sai do aeroporto, concreto, né? não. É uma parede, material muro, tipo um né? acrílico lá, um plástico. Não, mas Na verdade, aquilo ali não foi feito para isso, não. Foi feito para esconder a favela da pra Maré, o esconder, complexo. né? Mas digamos que aqui fosse feito até para isso, para inibir essas pessoas que invadiram ali, né? Barbosa, isso aí decorre da ineficiência do Estado em prover moradia para pessoas carentes. A pessoa mora na rua. Vamos concordar aqui, pessoal. Ninguém merece morrer na rua. Morar na rua. Morrer não, né? Ninguém merece morar na rua. Né? É um dever do Estado, no caso do Estado brasileiro, que a gente tem uma Constituição garantista, e a gente está na época do welfare state, o bem-estar social. A gente tem programas para moradia, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. Né? O cara paga lá R$50 por mês e tem uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Não vou discutir a qualidade disso e nem aonde colocam essas pessoas, que às vezes lançam esses condomínios do Minha Casa Minha Vida num lugar tão distante que a vida do cara se torna um inferno. Não tem escola, tipo, não tem meu irmão, posto de vamos saúde. pegar esses pobres daqui e vamos botar lá na Casa do Chapéu. Aconteceu isso aqui em Itabuna. Acontece em todo lugar. Em todo lugar, mas aqui pertinho da gente, o condomínio São José, que moram mais de 5 mil pessoas, aliás, 5 mil famílias, né? Famílias. Não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha nada. Aí até que uma criança deu um carão no prefeito na frente do governador, quando foi inaugurar uma escola aqui, né? Botaram a criança para falar, ela disse assim, olha, a escola aqui é muito linda, muito bacana, mas aonde eu moro o prefeito não bota um ônibus para rodar, como é que eu vou sair de lá para estudar aqui? Entendeu? Então esse planejamento todo não é feito. Às vezes a gente percebe muito claramente que aquele condomínio, né, foi colocado em um lugar que atendeu ao interesse de alguém que queria vender aquela propriedade terreno, do município. Né? Exatamente. Então, assim, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa maravilhoso, é excelente para reduzir o déficit que nós temos habitacional, mas ele deve ser feito com muita responsabilidade pelo poder público, até porque ele tem que levar os serviços públicos até lá. O cara precisa de mercado, precisa de farmácia, precisa de transporte público, precisa de água, de esgoto, precisa disso tudo. E se o poder público não fizer essa ação toda de forma coordenada com os demais órgãos e empresas públicas que exploram os serviços essenciais, vai ter um condomínio ali que não vai ser bom. Como a gente percebe muito claramente que alguns servem, na verdade, para que a milícia tome conta, para que o tráfico tome conta. Onde o poder do Estado não chega, a milícia chega antes. Porque o cidadão de bem, ele não consegue morar ali. O cara, ele não arruma um trabalho, porque não tem transporte público que chegue lá até ele. São locais, às vezes, de dificílimo acesso. Então tem que ser uma ação bem planejada, tem que ser uma ação, assim, muito bem planejada pelo poder público, para que aquilo ali não se torne um problema, para que seja uma solução, né, para a cidade, para aquelas pessoas e para o município. Além de corrigir esse déficit que nós temos habitacional, que é enorme, tá, pessoal? É enorme. As favelas, por exemplo, tem pessoas que moram em favelas, em comunidades carentes, em condições extremamente precárias, Então, o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, ele veio para corrigir isso.
Só que muitas vezes não é feito de forma adequada, de forma bem planejada como deveria ser. O programa é maravilhoso, a prática do programa é que não é tão boa assim. Barbosa. Um abraço aí para Ivone Amaral. Ivoninha. E Alan Bastos estão assistindo a gente. Grande Alan. Um beijo, meu amigo. Barbosa, hoje eu preciso me despedir mais cedo, porque eu tenho um compromisso. Tá? Foi muito bom revê-lo. Tonezinha, obrigado. Minha querida amiga, bom revê-la. Eu acho que foi bem esclarecedor, né, Toné? Essa questão de IPTU aí. Você tendo Pague seu IPTU, você não tem para correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Isso aí não tem jeito, tem que pagar. Tem que pagar. E o desconto do IPTU vai só até o dia 31. Desconto de 10%. O povo ter dinheiro para pagar, viu? O dinheiro tá difícil. O Brasil tá meio não, o Brasil já vive uma recessão. As pessoas não querem enxergar isso. O dinheiro tá difícil. Pessoal, obrigado aí pela sua audiência. Qualquer dúvida, manda perguntinha aqui pro nosso Instagram. Entra lá, segue a gente. A gente sempre tem dicas maravilhosas lá. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Um resto de semana de muita energia, muita paz e muitas alegrias para você. Um beijo. E semana que vem estará de volta aqui Abraham Feldman, né? E sua equipe, falando aí sobre outro tema aí, né? Você também pode sugerir, viu? Você pode mandar uma sugestão de um tema para cá, que a gente passa aqui para o Abraham, para que ele venha falar aqui no programa e esclarecer no quadro Entenda Direito. Vamos ao primeiro PQP do dia, com Toné, a nossa jornalista Maria Antonieta. Vamos falar sobre a questão da água. Lá na minha área, Jardim Primavera, tem mais de 20 dias que não cai uma gota de água. Teve 2 problemas, e são problemas recorrentes. O primeiro foi uma motobomba que quebrou lá na estação de captação do Rio do Braço. Aí isso aí afetou muito, inclusive o sistema lá do novo Jaçanã, que ia ser inaugurado dia 22 de março, no Dia Mundial da Água, com a presença do governador. Não foi possível, tiveram que adiar a data para o dia 5. Agora, outro problema. Esse aí foi uma adutora que quebrou. Aí já atrapalhou o quê? O novo reservatório, afetou o novo reservatório lá do Novo Lomanto, que tem capacidade para 3 milhões de litros de água. O do Jaçanã são 5 milhões, ainda vai ser inaugurado. Mas esse que já foi inaugurado, com capacidade de 3 milhões de Novo Lomanto, já não recebeu a água, o sistema já foi interrompido, porque essa semana, porque quebrou uma rede adutora lá e afetou os bairros, mais de 10 bairros. Quer dizer, eu não estou entendendo. Você nem bem foi inaugurado, eu acho que uns 15 dias, já não tem a água. Ué, a Imasa tá precisando ver aí o que tá havendo. Tá faltando investimento. Fica até feio, né, Toné? Fica feio, não tem 15 dias que inaugurou. Você inaugurou uma obra com expectativa de anos. De anos e anos. Esperando essa São obra. 3 milhões de litros. Tem 3 anos que o prefeito anunciou essa obra. Exatamente. Né? Aí inaugura e assim que inaugura falta quebrou a rede adutora. Sim, e foram feitos, Barbosa, vários testes antes de inaugurar, marcar a data de inauguração. Foram feitos vários testes. Mas aí diz que o problema foi na ETA. Foi na rede adutora, uma rede adutora que quebrou. Então há um desencontro de informação, porque ontem eles divulgaram que o problema foi na estação de tratamento. Mas o primeiro quebramento foi da motobomba, esse que afetou também o dos 5 milhões de litros, que não foi inaugurado ainda, que é o do Novo Jaçanã. Esse aí foi uma motobomba na estação de captação de Rio do Braço. E essa aqui agora, do Novo Lomanto, foi numa rede adutora, aqui, que afetou esse reservatório, esse tanque, e teve que interromper o fornecimento de água. É brincadeira. Eu falei, ou tá faltando planejamento, ou esse sistema tá inoperante, não tá funcionando, ou os equipamentos estão tudo já danificados, tudo velho, não estão resistindo à pressão, não sei. Eu não sou técnica, eu sou jornalista, não sei o que tá havendo.
Ou então a Ziquezira manda rezar. Chega ali na encruzilhada, bota lá um negócio, faz um trabalho, tá vendo alguma coisa, que são problemas recorrentes, Barbosa. Agora eu pergunto, lá na minha área mesmo tem mais de 20 dias que não cai água. Sim, mas se eu não pagar, com 10 dias eu corto a água. Vou pagar a multa e é um inferno para mandar religar, ainda pago a taxa de religamento. E passando 20 dias, o usuário não tem direito a nada, nenhum desconto, a culpa foi do usuário? Foi minha? Não. Como resolver isso? Todo dia da Imasa é assim, quebra uma rede adutora, cai uma árvore lá no fio, tem uma pane elétrica, aí culpa a Coelba. Todo dia tem um problema, gente. Que isso? Como é que você então constrói, que foi mais de 30 milhões esses investimentos, 2 tanques enormes e não tem água para a população? O que adiantou? Você construiu esses tanques para armazenamento, é outra história também, que alguém tem que chamar esse técnico para explicar. Vai armazenar essa água. E tem água suficiente? Por que ninguém pensou nisso? Tem, Toné. Tem? Tem. Toné, a barragem do Rio Colônia, só a barragem do Rio Colônia, tem mais de 200 milhões de litros. A do Rio de água. Colônia você passa em Itapé. É. É essa. Só lá tem 200 milhões de litros de água parada. Então é pouco aqui. Parado. E são 2 tanques, um de 3 milhões, outro de 5 milhões, só 8 milhões só de litros. Pois é. Então é pouca coisa. Não tem água suficiente. O problema está na distribuição. Na organização da empresa. Entendeu? Olha, essa empresa Imasa, eu não entendo, às vezes, o gestor, né? Eu gostaria de entender essa gestão. Por quê? No prefeito passado, anterior aí a Augusto Castro, Fernando Gomes, a gestão era de um senhor que era contador. Eu até esqueci o nome dele agora. Ele saneou as dívidas da Imasa, na época, que era mais de 100 milhões. Ele cortou todo tipo de aluguel de veículo. A Imasa Foi o último que teve? foi antes de Augusto. É o Jader, não? Jader Guedes. E segundo prestação de contas dele, ele entregou a Imasa sem dívida, Enxuta. e dando lucro, né? Se não dava tanto lucro, também prejuízo não dava. E agora a Imasa, eu passei outro dia na Vila Olímpica, Toné, tinha mais de 20 carros novos parados lá com o nome da Imasa. Para começar, né? O gestor passado que estava aí, Raimundo, não era Raimundo? Raimundo Mendes. Esteve até aqui dando uma entrevista. Ele veio de Barreiras e trouxe com ele uma empresa terceirizada. Ora, uma empresa que dá prejuízo, você não pode terceirizar um serviço. Você tem que trabalhar com os operários da empresa. Ele terceirizou. Mas essa empresa terceirizada para de operacionalização, de operação, não é aquela que vai Não, segundo- verificar lá para cobrar não as tarifas, não é essa não. Não, Né? não sei. Segundo eu soube, ele contratou mais de 1.000 funcionários. Isso foi informação do sindicato da Imasa, né? Tudo terceirizado. Eu achei um absurdo, tudo terceirizado. Aí agora a nova gestão, que está ocupando o lugar do Raimundo, já disse que a empresa está dando prejuízo. Ora, eu não entendo isso. Então, ou eu sou um gestor diferenciado, ou então eles são maus gestores. Porque a leitura do hidrômetro também já é feita por uma terceirizada, né? Tudo é feito pela terceirizada. As manobras, a leitura, tudo. E agora está fácil, porque antigamente eles vinham fazer a leitura para depois outra pessoa entregar a conta. Agora não, ele já faz a leitura e imprime a conta na hora. A mesma empresa? Igual faz para a energia elétrica, está fazendo para a água também, a mesma coisa. Acabou de ler ali, já sai a impressão, ele deixa na casa. Então economizou aí um funcionário só que entregava as contas, né? Então já está economizando, a tecnologia está ajudando. E eu não entendo, você liga 0800, não tem quem atenda a ligação. Você vai no... Para você pedir um carro-pipa, a fila quilométrica. E é pago, não é de graça não, vem na sua conta. Então, eu sinceramente não estou entendendo. Eu gostaria de, depois eu vou marcar com o novo presidente da Imasa. O Ivan Maia, né? Para ele vir aqui no programa e explicar melhor. Ele teve até no programa de Newton, assisti a entrevista dele, quando ele disse que a Imasa está dando prejuízo. Agora, infelizmente, o Denilton não perguntou algumas coisas que eu gostaria de perguntar. É bom trazer também ele e o gerente de operação, que é o João Bittencourt. Ainda Essas coisas, mas é o mesmo.
que ele é funcionário de carreira João lá, é muito servidor. competente, né? Aí Diga-se de esse passagem. Bittencourt, ele entende mesmo, em toda essa área técnica. Tinha que chamar o presidente e o Bittencourt para vir explicar aqui por que essas falhas, e falhas recorrentes, gente. É todo dia um problema. Claro que é natural que aconteça, nenhum serviço é perfeito. Mas também toda hora acontece isso e ficar um produto altamente essencial para a população, que é água, aí fica difícil. Outra coisa que a Imasa precisa ser mais ágil, Toné, é quando a prefeitura ultimamente tem asfaltado muitas ruas em Itabuna, né? Isso é bom para a cidade. E a Imasa não acompanha essa velocidade. Então, a prefeitura asfalta, aí tem aquelas bocas de lobo que ficam mais baixas. Aí o carro passa ali, arrebenta E às vezes fica até mais alto. Às vezes fica mais alto. Aí arrebenta amortecedor, pivô de direção e tudo. O prejuízo fica para o motorista. E a Imasa demora anos para corrigir aquilo ali, né? Então, outra coisa também é tapar buraco. Quebrar é fácil, mas tapar o buraco é difícil, ela não tapa. Demora. Aí, quando a gente reclama, eles dizem o seguinte: não, tá esperando sedimentar, baixar, compactar para depois asfaltar. Aí vem chuva, vem isso, vem aquilo e o tempo vai passando. E a buraqueira vai ficando. Porque quando a Imasa faz um serviço, um reparo, que faz o buraco, a responsabilidade é depois de deixar tudo nivelado, tudo arrumadinho, né? Na rua, não é isso? Tem uma lei. A lei, inclusive, foi criada, a lei municipal, pela ex-vereadora Chaliane, que obrigava a Imasa, dava 15 dias no máximo para a Imasa Para fazer o reparo. Entregar tudo bonitinho. Entregar tudo como estava, né? Então, é lamentável isso. E eu acho o seguinte: eu, como gestor, eu entregaria a Imasa para o governo do estado. A Embasa agora pegou uma verba, Toné, de bilhões para sanear a Bahia inteira. A Embasa. Embasa. Cidades que não são saneadas, como Itabuna, passariam a ser saneadas. Então, a gente vai perder isso. Se tivesse na Embasa, Itabuna agora resolveria seu problema de saneamento básico, que hoje está virando quase que uma lei, né? O prefeito daqui a pouco vai ter essa lei que vai obrigar o prefeito a fazer o saneamento básico, porque ele fazendo o saneamento básico na cidade... Como foi aquele negócio de acabou com os lixões, né, Barbosa? Pois é, foi aquilo ali foi uma lei que demorou a ser cumprida. E tem cidade que mas funcionou. Tem cidade que até hoje... Aliás, está funcionando, né? Tem cidade até hoje, Toné, que ainda não entrou naquele regime. Ainda tem lixão. Ainda tem lixão. E Itabuna foi graças a um empreendimento, né, inclusive do Léo Chaves, que é sócio da empresa, né, lá do Espírito Santo, que botaram essa empresa aqui em Ilhéus, e o prefeito de Itabuna foi o primeiro a aderir, inclusive, diga-se de passagem, né? O Augusto Castro foi muito sensível a isso e aderiu logo: não, vamos acabar com o lixão, e acabou. Depois veio Itacaré, depois veio Ilhéus ainda resistiu muito. Então hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esse negócio de lixão em Itabuna. Graças a Deus, né? E ao trabalho de Augusto Castro aí. Agora, mas também veio a iniciativa privada também, que teve participação, né? Porque se não vem a iniciativa privada, Toné, ficaria difícil as prefeituras se unirem para fazer esse aterro sanitário, né? Como se fosse um consórcio, né? Teria que ser feito um consórcio, porque o problema é que as prefeituras não conseguem se unir nessa questão do lixo. Tem algo aí por debaixo do pano que a gente não sabe. Que é uma área, um setor rentável para muita gente, viu, Barbosa? Vamos ficar quieto aí. Você vê que a região metropolitana engasgou muito tempo aqui, né? Até o Davidson Magalhães agora fez um doutorado aí, a tese dele foi sobre a região metropolitana, porque enganchava sempre na questão do lixo, né? Mas e o lixo, como é que fica? Quem vai recolher? Quem vai aterrar? E agora, com a empresa privada, isso ficou mais fácil. Cada município paga o seu lixo no peso, né? A empresa privada para coletar esse lixo e fazer o aterro sanitário. Na verdade, são duas empresas, né? Uma que coleta dentro da cidade e a outra que recebe, pesa, cobra da prefeitura e aterra, no aterro sanitário. Eu achei que ficou até muito próximo do centro da cidade, né? Aquele aterro ali. Acho que poderia ser mais para lá, porque Itabuna e Ilhéus está se convergindo para uma conurbação, né? Já está existindo essa conurbação aqui na saída de Itabuna. Hoje você já não sabe ali onde é o limite, né? E daqui a pouco vai juntar tudo aí nessas duas... Daí a necessidade da região metropolitana, né? E daí a necessidade da região metropolitana, que agora voltou a ser discutida através da UESC. Não é uma coisa nova. Não, diga-se de passagem, né, Barbosa? Desde que eu me entenda que se fala em região metropolitana. Tem 50 anos que se discute. Era a mesma coisa da duplicação da rodovia, né?
desde a época da novela Jorge Amado, que se falava em duplicação. Graças a Deus, o governador Rui Costa, o ex-governador, conseguiu fazer essa duplicação. Está sendo agora concluída em breve aqui com as pontes, né, que vão ligar ali as duas rodovias. Embora o projeto ainda vai ficar capenga, porque quando chegar lá no Banco da Vitória, vai afunilar de novo ali num pedaço de rodovia só, né? E aí vai, eu acho que E vai tem dar as pontes, tá construindo a estrada e tá esquecendo das pontes. Não, as pontes é porque a empresa está fazendo duas e quando São quantas pontes? São são quatro? quatro. E quando acabar essas duas, ela faz as outras duas, que já estão sendo licitadas agora, né? Eu acredito, Toné, que essa rodovia deve ser inaugurada aí no final desse ano. Mais ou menos... Mas com tudo mesmo, completa? Completa. Completa, diga-se de passagem, até o Banco da Vitória, né? Agora ali tem um projeto... E do Banco da Vitória pra lá fica tudo, diminui tudo? Diminui tudo. Volta a se encontrar. Ali depois do hospital de base, do hospital regional, Costa do Cacau, né? Aliás, depois daquilo ali, tem um trechozinho, aí você afunila ali, perto ali mais ou menos do... Aí já é confuso, aí vai ter congestionamento da mesma forma. Vai ter porque vai afunilar, né? Vai afunilar. Na chegada logo a Agora Ilhéus. tem um projeto federal, que aí depende do governo federal, não sei se vai ter verba para isso agora, que é um anel viário, um semi-anel viário, que sai de Buerarema, passa por dentro de Ilhéus, né? Porque tem uma estrada velha de Buerarema por Ilhéus. Pois é, essa estrada vira ali um semi-anel viário, que vai sair da BR-101, passa por Buerarema, e Buerarema sai no Banco da Vitória e vai parar no Porto Sul, que está construindo, né, lá no lado norte. Por sinal, a construção está parada, esperando agora os novos investidores chegarem, né? E aí resolveria o nosso problema. Quem vai para o norte pegaria o lado esquerdo, quem vai para o sul não precisaria passar dentro de Ilhéus para ir para a praia, no sul, para ir para Canavieira, né? Então aí seria o final desse projeto da duplicação da rodovia Ilhéus Itabuna. Agora, acho que com um pouquinho de boa vontade, Toné, não no Banco da Vitória, porque ali está muito estrangulado, as casas estão construídas dentro da estrada, né? Ali é super povoado, né? É povoado. Ali não vai dar Tem um pra... comérciozinho ali que é muito movimentado, uma área que tentaram fazer ali, uma área gastronômica, não deu certo até hoje. Foi a ideia do ex-prefeito Jabes Ribeiro, nunca deu certo, não sei porquê, e era super interessante, que tem tanto restaurante ali, muito bom, e não foi pra frente, não foi adiante. Quer dizer, até nisso, o turismo, Ilhéus peca nessas uma coisa que não é tão difícil de implantar. Mas eu acho que um pouquinho de boa vontade, Toné, o governo do estado consegue ali, que aquele trecho ali pertence ao governo do estado. Ali não está no comando do DENIT, né? Dali do Banco da Vitória até Ilhéus, ali pertence ao governo do estado. Ele que administra. É rodovia estadual. É o antigo DERBA, né? Departamento de Não Rodovia. é DENIT. Não. Porque o DENIT é federal. O DENIT já fez a parte dele, que foi na época do Tarcísio de Freitas, alargou toda a 415. Na área que pertence ao governo federal, toda foi duplicada, né? Alargada. Agora está sendo alargada aqui o trecho do estado aqui, a entrada de Itabuna. E eu acho que com a boa vontade o governo do estado consegue alargar ali do Banco da Vitória até Ilhéus, né? Dá uma largadinha, já que não consegue duplicar aquela área, pelo menos alargar como o DENIT fez, né? E aí o trânsito vai fluir melhor, com exceção da ponte do Fundão, né? Que não tem como alargar agora, porque seria um investimento muito alto. E ali já é uma ponte velha, está em desuso, ainda circula veículos ali, Bárbara? A ponte a gente passa por ali, né? Para chegar. Não, mas aquela ponte velha. Aquela ponte que eu falo do Fundão é aquela que sai na rodoviária, né, de Ilhéus, que a gente passa ali todo dia. Não é essa, eu falo a outra de lá. A outra não existe mais, eu acho que não existe mais. Não, é essa ponte que poderia até o governador também fazer, até para alargar mais também, e também uma ponte melhor, né? Porque ali agora tem um bairro chamado Teotônio Vilela, que é um bairro gigantesco, né, Toné? E aquele acesso é confuso, Barbosa? Aquele acesso é confuso, tem uma rotatória mal feita ali. Aquilo não é rotatória, aquilo é um puxadinho. Mas eles um improviso, né? É um improviso, né? E ali acaba tumultuando o trânsito também. Então, ali já tinha que ter um viaduto, não? Eu acredito que um viaduto seria o melhor, né? Ou então a nova ponte passaria por cima, ao invés de passar no mesmo nível, né? Ela passaria por cima ali e deixaria aquela parte para o bairro sair e pegar a ponte, né? Eu acho que seria a melhor coisa o governo do estado fazer essa obra ali. Mas eu acho que está faltando aí os políticos de Ilhéus se unirem, né?
e pedir ao governador, porque a deputada, é a única que tem em Ilhéus, não fala a mesma língua do prefeito atual e também não fala a mesma língua do governador. É a Soane Galvão, Um a dos mulher poucos- do ex-prefeito Marão. E o Valderico Júnior é um dos poucos prefeitos que vão ficar apoiando a Semineto, porque ele está perdendo todos os prefeitos da Bahia. As cidades onde ele fez alguma coisa, está perdendo. Guararema já está indo para lá, Teixeira de Freitas, todos os prefeitos estão aderindo. Vai ficar aí até o presente momento, pelo que a gente sabe, só Ilhéus e Vitória da Conquista e Feira de Santana. O resto todo vai para o governo do estado, para a base do governo. Que é a Sheila Lehmann de Conquista da União Brasil. União Brasil. Mas Conquista pode até se dar esse luxo de não apoiar governo e nada, Toné, porque Conquista é uma cidade grande, tem dinheiro, tem arrecadação própria. Agora mesmo a Sheila está fazendo uma avenida gigante dentro da cidade que vai ligar o aeroporto ao centro. Uma super avenida, né? Então a Sheila não precisa estar colada com o governo, né? Mas Ilhéus ainda precisa, porque Ilhéus está muito carente. Eu acho que Valderico, mesmo não indo para a base, que ele não vai, que ele é muito ligado à Semineto, inclusive são amigos, mas ele deve, eu acho São que... compromissos políticos, né? Foram eu acho que- acordos, né? eu acho Alianças que foram feitos antes da eleição, né? Mas eu acho que independente da coisa política, porque o ano que vem tem eleição, eu acho que o Valderico pode sentar com o governador e falar, ó, governador, o senhor também tem eleitores em Ilhéus, né? O senhor foi eleito por pessoas de Ilhéus, então o senhor tem a obrigação de terminar aquela obra da duplicação, da 01, o senhor tem a obrigação de nos ajudar aí a melhorar Ilhéus, né? Eu acho que tem que ter isso. Eu acho que ele tem que sentar com a deputada, porque ela também foi eleita por moradores de Ilhéus. Eles não são inimigos, né? E cobrarem do governo do estado essas obras tão importantes que estão paradas, né? E, quem sabe, cobrar até esse alargamento aí da 415 e uma nova ponte ali na entrada do Vilela para melhorar a situação ali de quem passa de carro ali, né, também. Ô, Barbosa, eu lembrei aqui que, conversando aqui com o Abraham sobre esse negócio do IPTU, ele falou que se a partir de 2 itens de serviço oferecido pelo poder público, já pode cobrar o IPTU. Aí eu lembrei também aqui do transporte público e da limpeza pública. Porque tem lugares que não tem isso. Mas se já tiver água, tiver luz, já pode cobrar. Agora você não vai ter, você não vai ter coleta de lixo, não vai ter transporte, mas tem a água e a luz, então você pode cobrar IPTU. Não, veja bem. Ele falou aqui, só a partir de 2 serviços tá o poder público já confundindo pode as coisas. cobrar. A energia, se é que você está se referindo à energia. É iluminação pública. Ah, iluminação pública não é da a iluminação pública é da prefeitura. É. Os postes que tem que ter nas ruas. Ele Não, disse que se tiver 2 serviços... iluminação pública e pavimentação, já pode cobrar Pois é. IPTU. Então, iluminação pública, pavimentação, esgoto, água, transporte público e Não. limpeza pública, aí já são 6. Quer dizer, você vai ter a água e vai ter o esgoto, se você tem esses 2, já pode cobrar. E o resto, o ônibus não vai lá. A limpeza pública não chega lá, em muitos casos não tem. Você mora no alto, já vi pessoas reclamando. Você tem que descer com o lixo, botar cá embaixo, porque o carro do lixo não sobe a ladeira. É difícil realmente para a população, viu? Que mora na periferia. É muito complicado, Barbosa. Agora, o IPTU vai ter que pagar. Outra coisa também que ficou na minha cabeça, não deu tempo aqui de questionar com ele, mas eu ainda vou questionar isso, é sobre, eu falei sobre qual é o critério de avaliação para cobrança desse IPTU. Aí ele falou esses serviços. Sim, isso é a localização, o bairro onde o imóvel está. Agora, você mora num bairro, em periferia, mas você tem um dinheirinho a mais, você controla uma casa monstruosa, com garagem, tudo, piscina, e o outro do lado é pequenininho, não tem esses benefícios, não tem essa ostentação, não tem esse luxo, vamos dizer assim, mas é periferia. O PTU desse imóvel é o mesmo do outro? Aí eu queria saber disso, eu ainda vou perguntar isso a ele. É um questionamento. Veja bem, Toné, o IPTU, ele, como ele disse, né, depende da lei do município. Mas ele falou da localização, Barbosa. A localização vai... Você pode ter um imóvel grande e tudo, e o outro seu pequenininho, seu vizinho. Então, mas Vai pagar o mesmo IPTU, é? Você paga pelo valor do metro quadrado, Ah, entendi. entendeu? Então, por exemplo, no Jardim Vitória hoje é o metro quadrado mais caro de Itabuna. É um exemplo que eu estou É dando. mais caro que o Góis Calmon, é, Barbosa? Jardim Vitória hoje é muito caro. Então, a prefeitura, ela calcula pelo valor do metro quadrado, entendeu? E também pelo tipo do imóvel, né?
às vezes você tem um imóvel muito luxuoso, 3 pavimentos, 4 pavimentos, então cada andar ela cobra como se fosse um imóvel. Um imóvel. Se você tiver um imóvel de 3 andares, eu estou sem retorno aqui, viu, Cássio? Veja aí para não... então você tem 3 andares, um prédio de 3 andares. Cada andar você vai receber um IPTU diferente. E sempre Não por é só metro pelo um quadrado. prédio só, não é. São, cada andar um prédio. corresponde a um imóvel. É um imóvel. E se embaixo, na área terra, você tiver construído, digamos, 200 metros quadrados, ele vai cobrar os 2 andares pelo mesmo Valor. valor do térreo. Entendi. Mesmo que lá em cima você não tenha a área toda construída. Mas ele vai tirar a base de baixo, né? Então é isso aí que funciona. Não vai... Se você tiver um pequenininho, você não vai pagar igual o grande. Exatamente. tiver Era assim, isso tá que eu errado. queria. É isso a minha dúvida. Outra coisa, viu? As pessoas de classe baixa, que moram na periferia, aquelas casas construídas de qualquer jeito, elas são a maioria... Não, ali... sem reboco. Não, ali a maioria é terrível. isenta de IPTU. É? A maioria é isenta. Até recebe o carnê em função do terreno. Mas Da localização, né? mas muitos nem pagam, nem quer saber daquilo, rasga, joga fora. E a prefeitura não Deve ser um valor padrão, né? e a prefeitura não executa essas pessoas, Toné. Por quê? Porque Não tem sentido não também. tem sentido. São pessoas que não têm recurso realmente para ficar pagando tanto imposto, né? E o Brasil gosta de cobrar imposto. O país que gosta de cobrar imposto. O impostômetro que o diga. Olha, por falar em imposto, né? Está repercutindo muito negativamente nas redes sociais o novo projeto do governo Lula, de emprestar dinheiro consignado, né? Para o pessoal do fundo de garantia, usar o fundo de Como garantia. disse a Gleice, né? Glaze Hoffmann, Gleice Hoffmann, que é que agora é ministra de Relações Institucionais. é ministra do governo, já foi presidente do partido, já foi senadora. E ela é deputada. ela Ela está licenciada. Ela denominou o empréstimo do Lula. Então o empréstimo do Mas já Lula... retirou isso da... Já? Já. eu Ela vi botou lá hoje. no Instagram dela, mas tirou. Eu vi hoje esse vídeo. Foi? Foi. Eu soube que tinha tirado, porque não pegou mal. Pois é, mas já divulgou, né? Então o que é que acontece? Até tem um influencer digital famoso, participou aí dos programas da Globo, né? Ele tá com um vídeo aí na internet falando sobre isso. Empréstimo do Lula. E ele disse o seguinte, isso aí tá mais que errado. Por quê? Porque você tem lá, digamos, 10 mil reais em sua conta, ou 15 mil reais, do FGTS que você foi demitido ou não foi demitido, então você não pode sacar. Você só pode sacar depois que você é demitido, né? E assim mesmo, acho que é 3 anos depois, uma coisa assim. Aí, resultado, o governo está pegando esse dinheiro, entregando a um banco particular para lhe emprestar a juros altíssimos. Juros altíssimos. Então não era melhor o governo liberar esse dinheiro direto para você? Liberava o fundo de garantia logo. A pessoa tirava o dinheiro que é dela, pagava a dívida que ela quer, fazia o que Agora ela me diga, qual é o benefício que tem nisso? Qual é para o povo? Não, segundo o Ciro Gomes, está falando no quadro que ele tem, né? Acho que é um podcast. Vai endividar mais ainda o povo, Barbosa. Pois é. Que já é alto. O povo já deve muito, tá muito gente. colado aí uma câmera na outra, cara. Ó, Já deve muito. Veja bem, Toné, o que acontece? O Ciro Gomes falou isso outro dia. Essa atitude do Lula não está beneficiando o povo. Por quê? Aparentemente seria um benefício para o cara tomar um dinheiro emprestado. Mas é um dinheiro consignado. O que é consignado? Esse dinheiro está consignado a um posto de trabalho. Enquanto o cara estiver trabalhando ali, o banco está descontando e ele não pode nem reclamar. Se o juro estiver vindo alto ou não, vai descontar no contra-cheque dele. Se ele sair do emprego e depois ele arrumar outro emprego, a dívida volta, né? Ele não pensa que vai escapar dessa dívida. Volta a ser cobrada. Volta a ser cobrada. E a garantia é o seu próprio fundo de garantia, né? Que o banco pode sacar e... O FGTS. Dinheiro. Então, isso é o alvo da crítica. Ou seja, os bancos estão sendo os beneficiados. Os grandes bancos. E o PT tanto fala mal dos grandes banqueiros, né? Que está beneficiando a E eles. se a pessoa for demitida, Barbosa, como vai ficar pagando? Como é isso? Não, se ela for demitida, o banco vai tirar o FGTS dela, né? Já está com o FGTS dela. Na verdade. Mas a dívida está lá. Então, mas o FGTS dela, digamos, não foi suficiente para quitar a dívida.
Quando esse cidadão voltar a trabalhar, tiver uma renda, o banco vai lá e pega, entendeu? Ele volta a pagar e paga todo o atraso. Fica o quê? Bloqueado? Como é que fica? Não. Não. Não, vai descontando no contra-cheque. Vai descontando no contra-cheque. Contra-cheque. Então, o questionamento hoje nas redes sociais é o seguinte: por que Lula não liberou, junto com o Congresso, né, podia fazer lá uma lei, liberar o FGTS das pessoas? Ô, Barbosa, isso A pessoa tudo... não ia pagar juro em banco nenhum, não ia ficar devendo a ninguém, né? Pegava esse FGTS que está lá no banco, usava para desapertar ali, pagar uma escola do filho, ou pagar o PVA do carro, ou pagar o IPTU, e pronto, não ficava devendo nada a ninguém. Agora não, o cara pega um dinheirinho suado que está ali, entrega para um banco, o banco vai cobrar dele uma taxa absurda, porque a taxa de juros, Toneco, está altíssima. Altíssimo. E eles estão atribuindo que essa taxa Selic está alta, é herança de Roberto Campos, do ex. Não tinha que achar sempre o mordomo que é o culpado. Tem que achar uma pessoa para ser culpada. Aí agora, quando o cara estava lá, falavam mal desse Roberto Campos, fritaram o cara até tirar o cara. Tudo bem, não podia tirar, né? Tiraram, conseguiram. Agora entrou o novo, mas continua o mesmo problema. Então, não, mas isso foi a herança de Roberto Campos. E o Alckmin saiu com essa semana, Toné, que eu vou dizer que é engraçado, para não falar outra coisa, né? Geraldo Alckmin, gente, um homem inteligente, foi governo de São Paulo, governador de São Paulo. 2 vezes, não foi? 2 mandatos. Tá, que ele disse que o Diese tem que tirar da inflação combustível... E os alimentos. A energia elétrica e os alimentos. Ué, e aí como é que você vai medir a taxa de inflação? Ué... Como é que isso pode sair da cabeça de um homem? Isso não é uma pedalada fiscal. O que é isso, Barbosa? Isso é loucura, isso. Um homem que foi governador de estado, foi ministro, quer dizer... Não pode entrar para medir a inflação, não vai entrar. Se a inflação no cálculo da inflação não vai entrar. O cálculo da inflação é feito em cima disso, dos alimentos, que é uma coisa que você consome. Aí ele falou que combustível... Energia elétrica... Ó, não, energia elétrica, alimento... combustível, energia elétrica e alimento. Porque ele diz que essas coisas estão sujeitas à variação, mas é isso mesmo, o ex-governador. É por isso mesmo que se mede a inflação. Ele agora está vice-presidente, porque é presidente em exercício, né? É por isso que se mede a inflação, porque esses itens são os que doem mais no bolso do consumidor. Será que alguém disse para ele isso? Não é possível, acho que ele está mal assessorado. Olha, eu não sei, viu, gente? Parece que o pessoal... Mas essas medidas, Barbosa, desculpa aí, todas essas medidas estão sendo feitas agora, são lançadas aí pelo Sidônio Palmeira, que é responsável agora pelo setor de publicidade do governo, para conter a impopularidade do presidente, Barbosa. Estou errada? Não, é isso mesmo. Porque todas as pesquisas que estão aí, todas dão a popularidade de Lula lá embaixo. Você vê que Lula, há 2 anos atrás, há 2 anos, né? Desculpa a redundância, né? Lula, há 2 anos, falou o seguinte: eu fico revoltado quando eu vejo a polícia prender um jovem de 17 anos, coitado, que roubou um celular para tomar uma cervejinha. Não falou isso? Falou. Aí o Sidônio agora botou Lula para se desdizer. Aí o Lula agora veio e disse: eu estou revoltado porque estão roubando o celular das pessoas. E, quer dizer, é como se o brasileiro não tivesse memória. Barbosa, não é a questão de você mudar a comunicação do governo. Não é. E transferir para uma pessoa só, como é no caso do publicitário Sidônio Palmeira, a responsabilidade de tudo do governo. O governo tá ruim. É a mesma coisa que a seleção brasileira. Não adianta você mudar o técnico, o jogador tá tudo ruim. Pronto, acabou. É o governo que não vai bem. Não é a pessoa em si, não é só um setor. É o governo como um todo que tá mal. Mas aí eu discordo de você da seleção, mas é papo para daqui a pouco. Sim, daqui a pouco nós vamos entrar. Concluindo aqui... Nós vamos entrar na bola daqui a pouco. Concluindo aqui o assunto do Lula, né? Infelizmente, Toné, quem está no poder, e eu já tive essa experiência a nível local aqui, né? A nível estadual, e agora do Brasil. Sempre quem está no poder acha que está certo em tudo que faz, mesmo estando errado. E ninguém consegue mudar. E até ele perder a eleição. Mas é porque não andam nas ruas, Barbosa. Tem que ouvir a voz do povo. Olha, Bolsonaro fez isso, fez muita bobagem, brigou com a imprensa, brigou com os estudantes, brigou com a elite cultural do Brasil. Tudo Pode não ter besteira. sido os melhores, mas esse está muito pior. Sim, mas eu estou dizendo aqui que todo governo faz bobagem, né? Então, o que é que acontece?
não adianta falar. Ele vai fazer a bobagem e vai acabar se atolando na lama. Outra bobagem é essa perseguição ao Bolsonaro. O Brasil está vendo isso, gente. Ninguém é tonto. Isso é uma narrativa construída de que Bolsonaro queria dar um golpe. Olha, se Bolsonaro queria dar um golpe, ele tinha que ter do lado dele todo o exército e tinha que ter dado o golpe E antes tem da que ter eleição. tanque na rua, não um batom. Desculpa aí. E com todo respeito aí, viu, a quem pode não estar acreditando em mim, mas é tão fácil dar um golpe no Brasil que o Alexandre de Moraes já deu na metade do Brasil. Olha, hoje o brasileiro tem medo de ir pra rua, porque o Alexandre de Moraes aterrorizou o brasileiro. Ele condenou uma mulher por causa de um batom. 14 anos, fora uma multa, né? 17 anos. Nenhum traficante tem essa pena tão Pois grande. é. Márcio. Então ele fez isso para quê? Para amedrontar o povo. E o povo realmente está com medo. O Alexandre de Moraes, gente, se ele conseguir agora essa manobra que ele fez aí, botando a primeira turma só, em vez de botar o plenário do Supremo, embora eu acho que... Ele inverteu, né? Diz que ele Embora eu inverteu acho, viu, Toné, que a situação. Porque esse- primeiro tinha que ser o... Olha, eu vou só resumir aqui. Se não fosse a primeira turma, fosse o plenário, como manda a regra... Exatamente, ele inverteu. Mas se fosse isso, ainda assim eu acho que o Bolsonaro vai ser condenado. Já está condenado há Porque isso muito aí, tempo. Eles já disseram até, uma entrevista está na Veja, se você ler hoje, você vai ver as contradições que acontecem no Brasil. Por isso que eu acho que até esse julgamento tá mais para um circo, né, do que... É pão e circo. Porque ele já disse o seguinte, olha, nós não vamos deixar passar a anistia do Bolsonaro. Quer dizer, se ele está dizendo que não vai deixar passar a anistia, é porque ele já está dizendo que condenou. Porque uma pessoa não pode ser anistiada se for condenado, né? Se não for condenado. O que eu acho engraçado é Tá na que Veja isso. esse Luiz Roberto Barroso, o ministro, lá uma vez quando eles estavam lá em Nova York, ele falou, perdeu, mané. Ele falou e não teve nada. A outra escreveu com um batom na estátua. Perdeu o mané e vai ser condenada a 14 anos. Aí é um peso e duas medidas. É. Ela copiou ele, perdeu o mané. Pois é. Que é uma linguagem muito feia, muito chula, muito vulgar. E é a linguagem de tráfico, de gente de assalto que usa isso para um ministro usar. E ele usou. Perdeu o mané. Que é bonito pra sua cara. Ai, Jesus. Vamos virar a chave e falar futebol, porque senão a gente acaba aqui sem O falar. tempo está acabando já. É. Né? A seleção brasileira faltou Messi, porque seria 7-1, mais 3 gols de Messi. Pronto. A Argentina humilhou a seleção brasileira. Passou vergonha. Pois é, a seleção brasileira foi até a Argentina ontem, né? No estádio do River Plate. É um estádio antigo, né? É o Monumental de Nunes, É o né? Monumental de Nunes, foi até reformado recentemente. Fizeram uma meia sola lá, né? Tiraram a pista de atletismo para caber mais pessoas. E realmente cabe muita gente. O estádio chega a caber 100 mil pessoas. E estava lotado ontem, quase lotado. Tinha mais de 80 mil pessoas nas arquibancadas. A festa argentina, além de ser campeã do mundo atual, né? Já está classificada para a Copa do Mundo, a próxima Copa. Antecipadamente, né? Antecipadamente. Garantiu a vaga. Foi uma festa e a festa terminou com a humilhação A goleada. da seleção brasileira. Né? Por que humilhação? Porque além de golear, desde os 3 minutos do primeiro tempo, que a seleção da Argentina começou a dar olé. Fez o primeiro gol, não foi? Logo com 3 minutos. E a partir dali a torcida começou a cantar olé e não parou mais. Né? Toque de bola envolvente da Argentina. E no final ainda agrediram alguns jogadores brasileiros. O Rafinha foi muito agredido pelo goleiro, por mais 2 jogadores. Mas Rafinha também falou Porque um bocado de bobagem, né, o antes, né? Rafinha foi num podcast do Romário e esse pessoal... E disse que ia dar porrada. Esse pessoal parece que acha o seguinte, que vai falar e ninguém vai saber, né? Porrada neles. Ele tomou, foi uma porrada lá. Tomou Mas foi em muita gol, porrada. foi porrada de gol. Não, e tomou porrada também. No final o goleiro ainda deu uma porrada nele, teve um jogador que partiu para agressão. Mas ele não falou que ia dar porrada? Eu. Pois é, então... E isso ficou claro, é evidente lá dentro do campo, os caras provocando ele depois que fez os 4 gols, né? E agora, você é a favor ou contra Dorival Júnior? Dorival Júnior vai cair ou não vai? Daqui a pouquinho no TV Esporte, o pessoal vai comentar mais essa situação, Toné. Mas eu discordo de você quando você disse aí que tanto faz Dorival como outro técnico qualquer. Eu discordo porque é o seguinte... Ô, Barbosa, mas esses atletas lá fora jogam tão bem. É Real Madrid, é PSG, é Barcelona, é Manchester City.
Poxa, quando chegar aqui no Brasil não rende nada, então a culpa é do técnico que não tá sabendo fazer. Não tá tendo conjunto, não tem coletivo. Tá ruim. Então você- Tem jogadores bons, mas acontece que não funciona. Então você concorda comigo, que é o técnico. Você falou há pouco aí que tanto faz um técnico como o outro, que o time tá ruim do mesmo jeito. Então tira o técnico. Tem que Vamos tirar o técnico. Tem que tirar. Fora Dorival. Eu acho que até o presidente da CBF, né, que é um baiano, tá demorando muito, né? Ele já deveria ontem ter anunciado a saída do Dorival. Aí você pode perguntar, quem seria o técnico da seleção? Tem muita gente boa aí. Eles estão pensando em... Olha, Estão pensando até em Jorge Jesus. O Tite não ganhou Copa do Mundo, certo? Mas fez 2 eliminatórias e nas 2 eliminatórias o Tite só perdeu um jogo. Mas no Flamengo não foi uma boa passagem, não. Mas ali é grupinho, igrejinha, que tem nesse... chama igrejinha, né? Nino é que sabe essa linguagem dos bastidores aí do futebol. É igrejinha, Nino? Chama igrejinha, né? Aqueles grupinhos que o jogador faz ali. Hã? A panelinha, né? O Flamengo tem muito isso. Por que Ô, Barbosa, eu não falo do meu time não, Barbosa, que é o melhor que tem. Mas tem muito jogador ali, Toné, que já ganhou tudo. Tinha, né? Agora saíram alguns. E não queria mais nada com a voz do Brasil ali. Gabigol. A Gabigol vestiu camisa do Corinthians, vestiu camisa não sei de quem. Não, deixa ele lá onde ele tá, no Cruzeiro, tá bem, deixa ele quieto lá. Pois é. Bom, gente, por hoje é só. Tá chegando aí o esporte com o Marcelo Santos e o Nino Black. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Não é isso, Toné? Boa tarde a todos, até a próxima TVI 20 anos. Abraço.